Eu vou fazer uma proposta para vocês. Você que está me ouvindo, eu vou fazer uma pergunta e vou te fazer uma proposta. Você sempre quis saber algo sobre esse tema consciência, mas sempre ficou com a impressão que tem alguma coisa misteriosa para descobrir? Você também é daqueles que, como eu, acha que tem temas que são impossíveis de decifrar e que a consciência é um desses temas? Sim? Então, eu vou te dar duas opções. Se você espera encontrar respostas prontas, completas, e que você vai embora e nunca mais precise voltar a pensar sobre isso, esse vídeo aqui não é para você. Mas se você, como eu, tem verdadeiro interesse em descobrir que mistérios cada um de nós não ainda descobriu sobre a consciência, nesse caso, neste vídeo, como raiz da nossa existência, então fica comigo. Continua aqui que não só você vai descobrir, mas melhor do que isso, eu vou conduzir para que cada um de nós possa descobrir em si mesmo. Tá bem? Esse é o convite, fica comigo aqui. Então, o tema de hoje, que é a consciência, a raiz da existência, está dentro de uma proposta muito maior, que é a proposta de que a gente vá, nesse nosso canal do YouTube, a gente vá oferecendo, do ponto de vista como uma atividade cultural, não apenas isso, mas especial, uma ajuda, né, uma colaboração para que cada um de nós, na medida que está buscando respostas que nunca encontrou, possa encontrar aquilo que favoreça respondê-las, aquilo que favoreça a aproximação com o conhecimento que está buscando. Então, se você não procurou aqui no canal, em outros vídeos, e não buscou respostas para outros temas, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de curtir os vídeos que você entender que são úteis, porque tem muita gente se beneficiando desse tema que é tão importante, que é a logosofia. Ah, não sei ainda o que é logosofia. Ótimo, tá cheio de vídeo aqui no canal que explica o que é logosofia. Hoje, nesse aqui, nós vamos falar de consciência como raiz da existência, e esse é o vídeo que semana que vem nós vamos gravar a continuação dele, vamos fazer em duas partes, mas vocês vão ver que elas se complementam e se consolidam, cada uma delas individualmente também. Então é o seguinte, vocês lembram daquele jogo? Tinha um jogo quando eu era criança, diferente, hoje tem até o jogo em caixa, né? Antes a gente que inventava, mas os meus filhos, quando eram mais jovens, jogavam um jogo que botava uma carta aqui na testa, que eu não, era alguém, eu não sabia quem era, mas cada um pegava uma carta sem ver, colocava aqui na testa, e os outros todos viam quem que a gente era na carta, mas a gente não sabia. E aí, a gente tinha que fazer pergunta para os outros para tentar adivinhar quem nós éramos, né? Geralmente era algum personagem da história, alguém famoso. E era muito curioso, porque a sensação de que eu sou alguém que eu não sei quem eu sou, me deixava extremamente agoniado quando eu jogava esse jogo. E ficava desesperado por tentar fazer as perguntas certas e finalmente descobrir, especialmente antes dos outros, né? Descobrir quem eu era. Bom, se vocês não jogarem esse jogo, não tem problema, mas a gente joga o jogo da vida, a gente sempre jogou o jogo da vida, e eu tenho certeza que, de alguma maneira, cada um de nós já sentiu essa sensação de que, assim, quem nós somos? O que que eu sou? O que que é isso que a gente está vivendo? O que que é essa experiência humana? Que, por vezes, parece um caos, pelo menos na minha vida. Por outras vezes, parece uma maravilha. E o problema é que se alternam a maravilha e o caos com a maior tranquilidade, né, do ponto de vista do dia a dia, mas que para mim sempre foi um motivo de também muita angústia. Como é que eu explico tudo isso? O que que tudo isso que acontece na minha vida tem a ver comigo? Melhor, quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Quem sou eu na minha essência? Quem é cada um de nós? A gente é esse ser que se olha no espelho todo dia? A gente é o físico? A gente é o que? Ah, não, tem também os pensamentos, né? A gente também não é mente, a gente é mente, a gente é uma realidade psicológica, somos também.
que mais nós somos? O que mais que o ser humano é, além de um ser físico e psicológico? Ser biológico e psicológico. Puxa, a gente sente, a gente percebe, eu tenho a sensação de que a gente também tem algum quê de espiritual. Você tem essa sensação também? Que a gente tem um quê de espiritual? Então, a logosofia como ciência, ela apresenta um conceito sobre o ser humano muito integral. Que o ser humano é exatamente a integralidade desses três aspectos no mesmo. Nós somos um ser biológico, psicológico, espiritual. Bom, e aonde entra a consciência, Rony? Você está se perguntando já, né? Calma. Lembra que eu falei que eu prometi que eu não ia dar resposta, mas eu vou fazer o caminho com vocês junto, o caminho que eu percorri. Então, eu estou falando dessa sensação de ter muita dúvida sobre quem eu era. Então, assim, se eu estava numa situação em que eu estava muito perdido, eu garanto que qualquer um que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, não se preocupe em que ponto dessa trajetória você está. Mas se eu, no ponto mais atrasado que eu estava, dessa sensação de que eu sou, o que eu estou fazendo aqui na Terra, eu estava tão perdido em relação a tudo isso, que eu tenho certeza que você vai se encontrar muito mais rápido do que eu demorei para me encontrar nessa história. A sensação, quando a gente vem para a vida adulta, não é a sensação de que as coisas estão explicadas de algum modo, mas não fazem muito sentido. Sabe aquela sensação de que, assim, cara, se a vida é isso, essa demanda toda, esses desafios todos, se a vida é a gente acordar todo dia, repetir a rotina, com algumas variações, claro, mas se a vida é repetir essa rotina por dias, meses, anos, décadas a fio, tinha dia que eu falava assim, isso não vale a pena. Sofrimento, angústia, cansaço, dúvida, desespero, frustração. A sensação é que eu era tão perdido em relação ao grande significado da experiência humana que tinha alguma coisa muito séria faltando em mim. Sabe a sensação de tem um vazio, tem uma peça que está faltando? Essa sensação de que tem uma peça faltando é exatamente sobre isso o tema da consciência como raiz de nossa existência. Bom, eu estou com esse slide aqui ainda por uma razão seguinte. Eu quero mostrar para vocês uma imagem. Veja interessante. Olha essa imagem, que interessante. E essa é uma descoberta que eu fiz, não tem muitos anos, não. Quando alguém me explicou um dia que o que eu via de uma árvore tinha um volume não igual, mas similar, análogo, como raiz. Por quê? Porque a árvore, na parte que fica visível, ela, obviamente, tem um peso, um centro de gravidade, independente da espécie, né? Independente de qual tipo de árvore, qual a configuração da copa dela, ela tem um centro de gravidade deslocado para um lado qualquer. E a raiz precisa contrapor todo esse desequilíbrio que tem em cima, ou a árvore tombava, né? Naturalmente. Então, essa descoberta de que a árvore tem, em relação à parte visível, uma parte muito semelhante, contrapondo e favorecendo ou possibilitando que a árvore permaneça e exista nesse mundo, e essa parte está oculta. Eu olhei isso e na hora, aí eu olhei que eu digo, não, eu recebi essa explicação, aí eu fui procurar umas imagens na internet na época para entender isso, né, para ver se era verdade. E não é que é verdade. E aí eu falei assim, quando eu olho essa imagem aqui, essa imagem me causa uma reflexão muito, muito importante. Se para a árvore existir no mundo, na natureza, no universo, ela tem uma parte que é visível e outra parte que é invisível, o que é essa parte invisível? Bom, do ponto de vista da árvore, vamos voltar aqui, do ponto de vista da árvore, fácil de entender. A raiz cumpre uma função primordial. São duas. Ela absorve água, que essa água sobe junto com os nutrientes principais que as raízes tiram da terra, sobem pelo caule e chegam nas folhas, que exercem o trabalho de fotossíntese com a água, com esses nutrientes e com a luz, né?
E aí, então, a alimentação da planta se dá. Então, vejam, a raiz da árvore, ela cumpre uma função física, que é de garantir a permanência ereta da árvore, né? Contrapor o peso da sua copa, qualquer desequilíbrio, e garantir que ela está equilibrada para não tombar. E, por outro lado, é através da raiz que a árvore pode existir nesse mundo. Vocês lembram de ter visto alguma vez aquelas árvores que caem na rua, né? Geralmente caem, geralmente a árvore que cai é na rua, né? A árvore que está em calçada ou em lugar que o solo foi permeabilizado, né? Impermeabilizado, perdão. Muito bem. Quando a árvore é impedida de absorver pela raiz a água que precisa e o solo também não absorve água, não se renova, nesses lugares que são, né, totalmente fechados, a raiz começa a morrer. Quando a raiz deixa de absorver a essência da vida da árvore, a árvore que a gente olha, a árvore que a gente vê, começa a morrer, ainda que não pareça. Até o dia que a gente acha que está tudo bem com a árvore, e o dia que a árvore tomba num vendaval, porque ela estava extremamente frágil, porque a raiz tinha se deteriorado. Por que eu estou falando da árvore até agora? Porque eu olhei essa imagem e falei assim, como é que essa imagem explica a consciência como raiz da minha existência? Então agora vamos voltar para o ser humano. Nós achamos que existimos na Terra, não é? Eu olho na rua, eu ando na rua, eu olho para o lado, centenas, milhares de pessoas. Somos 7 bilhões e 700 milhões. O que garante que a gente realmente vive e existe? É a parte de cima ou é a parte oculta do nosso ser? Ou seja, é o corpo físico ou é o conteúdo metafísico do nosso ser que garante a possibilidade de existir e viver a vida aqui na Terra? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu posso estar andando e posso viver um dia, um mês, um ano. Eu posso viver uma década inteira, ou várias décadas, sem entender nada do que acontece comigo e com a humanidade. Eu posso continuar sofrendo, tendo momentos de alegria, mas nessa montanha-russa que muitas vezes a vida se torna, nesse alternar entre o ruim e o bom, o triste e o feliz. Vocês já viveram isso? Você que está vendo esse vídeo, você já viveu isso? De sentir que a vida é esse alternar de momentos bons e ruins e que a sensação é de que é quase uma loteria e a gente fica torcendo, pedindo a Deus para que seja mais bom do que ruim? Sabe qual é a sensação que me dá nos dias que eu ficava, ou nos períodos da vida que eu fiquei, sem entender a essência da minha existência, sem conhecer a resposta para aquilo que ocorria comigo? A sensação é que eu não estava vivendo. A sensação é que eu vivia, mas não vivia. A sensação era de ser arrastado por um caminho, por acontecimentos, sem entender o porquê. O pior da sensação que eu tinha era a sensação de que eu vivia, mas não era vivo. O que nos dá a sensação de ser vivo? O que nos dá a sensação de viver? Que momento você sentiu que vivia, que era vivo? Alguns momentos para mim são muito claros. Eu lembro quando nasceu cada um dos meus 3 filhos. Puxa vida, o impacto desse momento é um momento tão místico para essa parte metafísica que cada um de nós tem, que certamente está acima da minha capacidade de compreender como é que é tudo isso, como é que funciona, mas assim, a força desse evento é tão grande que ela parece que conecta cada um de nós
Veja, não é só com filho, não. Pode ser qualquer outra situação em que cada um de nós se sentiu impactado por um acontecimento que encheu a vida, encheu a gente de vida, encheu a gente de amor, encheu a gente de emoção, que encheu a gente da sensação de que a gente finalmente existia e que era parte de algo maior. Você recorda de alguma coisa assim? Muito bem, ainda que sejam poucos os eventos, né? Não são muitos os eventos. O ideal é que todo dia nascesse um filho. Ia ser fantástico, né? Todo dia nascesse um filho. Bom, ia ser até o terceiro, depois ia ser o caos. Mas assim, porque não dá para cuidar, não é fácil. Agora, imagine que a gente precisasse reproduzir na vida eventos dessa magnitude para que a gente tivesse a sensação de existir, a sensação de nos conectar a algo muito maior. Porque como é que é possível existir se a gente não estiver conectado ao todo? Como é que a árvore existe? Né? Vamos recordar da raiz. Porque a árvore, ela só existe de verdade quando a raiz cria essa conexão entre o que existe no mundo e que a árvore precisa se conectar com a parte que ela vive para fora. Porque a gente olha, a árvore parece muito independente, né? A árvore está lá, olha que bonito, tronco, folhas, galhos. Parece que ela, assim, está ali, independente, não precisa de ninguém. Mas a dependência da árvore, a raiz dela, como a razão dela existir, é claríssima. Porque é na raiz e no contato com o solo onde ela retira tudo que faz ela existir. Voltando ao ser humano. Vamos lá. O que está faltando para cada um de nós? Sentir aquilo que a gente sentiu algumas vezes, que é uma conexão real com o todo da criação, que é uma compreensão clara acerca do porquê, do como e do que nós estamos fazendo aqui. E do porquê que as coisas acontecem como acontecem. O que eu descobri? Meio tardiamente na vida, mas o que eu descobri? Que falta, durante todo esse período que eu vim tentando entender a vida, e cada um de nós, no período que vem tentando entender a vida, falta o conhecimento que explique e que nos encaminhe para o processo de existir, para o processo de extrair da vida o alimento, a compreensão, a convicção do porquê que essa experiência humana se dá como dá. A consciência poderia ser, talvez, a grande raiz que nós temos em potencial de uso. Porque isso é um problema comigo. Eu tive esse problema. Ah, Rony, mas todo mundo tem consciência, não tem? Bom, a consciência minha estava já muito desperta para as coisas do dia a dia há muito tempo. Eu já tinha consciência do centro de gravidade do meu corpo. Sabe quando é que eu adquiri consciência do centro de gravidade do meu corpo? Eu tinha menos de um ano de idade, eu estava andando. Acho que 9 meses e meio eu estava dando os primeiros passos. Então, assim, a partir dali, eu comecei a ter consciência corporal primeiro, depois, mais tarde, um pouco, comecei a ter outras consciências. A consciência começou a ter outros conhecimentos que me possibilitaram viver a vida de uma forma normal como ser humano. Depois, mais tarde, fui ter conhecimentos que me possibilitaram fazer uma conta de cabeça de matemática, fui ter conhecimentos que me possibilitaram fazer contas mais complexas, dirigir um carro, dirigir moto, saltar de paraquedas, sei lá. Imaginem qualquer coisa que eu fiz, ou que cada um de vocês faz, e que já está na consciência o conhecimento que permite que a gente viva aquilo e, de verdade, ao viver aquilo com o conhecimento que a gente tem, a gente está apto àquela experiência, não é? Essa é a parte que diz respeito ao conhecimento comum. Mas as primeiras interrogações que eu coloquei aqui nesse vídeo não são sobre o conhecimento comum. A nossa consciência, do ponto de vista do conhecimento comum, corrente, conhecimento técnico, conhecimento das coisas da vida física, por exemplo, já está bem desenvolvida, né?
Ah, Rony, mas falta consciência ecológica, falta consciência sobre o social, falta. Mas a gente tem avançado, né? Embora ainda pouco, mas tem avançado. E a questão da gente se dedicar um pouco mais, a gente vai alcançando esse estado de ter um conhecimento que vai possibilitando que a consciência que acumula esses conhecimentos nos faça ter uma conduta cada vez melhor. Então, hoje, eu tenho consciência que é inadmissível desperdiçar os recursos naturais. Eu tenho consciência. Isso impacta em quê? Impacta no meu tempo do meu banho, impacta em como eu lavo a louça. Ah, Rony, você lava a louça em casa? Eu lavo muita louça, adoro lavar louça, gosto de água. Lava a louça, impacta tudo. E eu estou falando da água, mas isso é um exemplo, teoricamente, muito simples. Mas pensem o seguinte, o conhecimento que cada um de nós vai adquirindo acerca desse mundo que está ao nosso entorno e as coisas da vida do dia a dia vão incorporando-se na consciência que é esse repositório. Imagine que a consciência é uma grande esponja que, ao absorver esse conhecimento, ela vai crescendo e vai ficando cada vez mais capaz de realizar 1000 coisas diferentes, cada vez de forma melhor. Muito bem, mas a gente não veio aqui hoje, esse vídeo, você não veio aqui para ele, para descobrir como é que você economiza água, nem como é que você é mais consciente do ponto de vista ecológico. E outras tantas necessidades que a gente tem de ser mais consciente de fato sobre aquilo que envolve nossa vida aqui na sociedade, né? Vamos voltar ao ponto principal. Lembra das perguntas que eu fiz no início do vídeo? Quem somos? O que a gente veio fazer aqui? E Deus? Cadê Deus? Como é que eu falo com Deus? Eu sempre quis saber isso. Como é que eu falo com Deus? Por que está acontecendo o que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo com a humanidade o que está acontecendo? Como é que a gente vira esse jogo? Primeiro o jogo de si mesmo, né? O jogo da própria vida. E depois como é que a gente vira o jogo da vida da humanidade? Como é que a gente muda esse estado de sofrimento? Como é que a gente muda esse caos? Como é que a gente muda essa violência? Como é que a gente muda essa violência que primeiro está na gente, né? Primeiro dia dessa semana que eu dei um grito aqui com algum dos filhos porque não consegui fazer valer a minha opinião de uma forma mais tranquila, eu falei, putz, apelei de novo para a violência, né? Dei um grito, né? Oh, assim não dá, oh, não é possível, faz isso agora. Então, em mim, em cada um de nós, ainda vive essa parte que, na soma, acaba acarretando em muitos problemas que a humanidade vive como um todo. Muito bem, como é que a gente faz para entender a forma de superar, como é que a gente sai dessa condição em que a gente tem muita dúvida, em que a vida parece inexplicável, e a gente explica e passa a transformar a vida de acordo com esse conhecimento obtido? A resposta foi dada. Ou seja, como é que a gente pode se conectar a uma criação se a gente não tiver uma raiz cada vez mais forte, mais saudável e cada vez mais abrangente do ponto de vista de estar em contato com aqueles recursos todos que a árvore precisa? Qual é essa raiz? Então, eu falei, se a consciência, como a grande raiz da minha existência, se essa imagem for verdade, ou seja, se eu puder fazer essa analogia, e você me permita fazer uma analogia que parece meio esquisita, mas assim, para mim ela me explica de forma muito clara. Se a minha raiz puder extrair cada vez, porque está mais estendida, porque está mais profunda, se a minha raiz puder extrair mais recursos da Terra, né, da criação, do universo, da natureza, mais forte e mais claro eu posso afirmar que eu existo. Porque a sustentação da minha vida precisa ser feita em cima, ou na base desses recursos que eu absorvo, da grande experiência que eu vivo. Como é que a gente faz isso do ponto de vista humano, porque a gente não é árvore? Como é que a gente vive uma vida e extrai da experiência que a gente vive o verdadeiro conteúdo e significado da existência?
Para que não fique essa dúvida. A dúvida é, pô, mas quem eu sou mesmo? Por que a gente vive tudo isso? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem que não se perguntou isso? Por que a gente já não vem com essa instrução toda? Tem alguma razão muito superior para que cada um de nós tenha vindo a viver essa vida dentro talvez de um grande plano, né, do Criador, e que a gente não tivesse essas respostas já na mente. Se a gente não tem, que processo cabe a cada um de nós realizar? Para quê? Para que essa experiência humana seja uma experiência de sentir que a gente existe de verdade. Por quê? Porque o risco é virar aquela árvore que está com a raiz morta, que parece que está viva, que está em pé. Então, você olha para o Rony, se olhasse para o Rony na juventude, o Rony muito vive, a vida dele é muito boa, muito intensa, ele vive muito, porque ele não para quieto nunca, ele faz 1000 coisas, ele não sei o quê. É igual a árvore que está lá em pé. Que garantia tem que essa é a verdadeira vida? A gente que não conhece, eu que não conheço a árvore, então, eu olho e vou achar que ela tem muita vida. Pode estar já morta há muito tempo. Então, muito bem. Qual é a maneira, ou qual é a forma para que a gente possa desenvolver essa raiz e que finalmente a gente entenda o papel da consciência para o nosso existir, para a nossa experiência humana? Então, para isso, eu preciso entender algo correlato. E vejam, neste vídeo aqui, não dá para cobrir o conteúdo que completa ou que explica completamente esse mecanismo da consciência como parte integrante do que nós somos e como nós existimos. Rony, então em que vídeo que tá? Que eu vou pular agora mesmo. Não pula ainda. Depois que acabar esse, busca nesses outros vídeos aqui no canal, busca completar essa imagem com aquilo que você sinta que está faltando. Você vai encontrar muitas peças. Você vai encontrar muitos fragmentos que vão completar essa imagem. Voltando ao ponto. A consciência per si, no ser humano, de acordo com a concepção logosófica, ela só se ativa. Eu estou falando daquela consciência superior, lembram? Eu falei da consciência comum, que já está ativada há muito tempo, que é como se tivesse uma parte da nossa consciência que se ativasse e se ativa com os conhecimentos comuns que a gente aprendeu desde bebezinho. E aí ela vai ficando cada vez mais capaz. E é por isso que a gente vai se tornando, como ser humano, cada vez mais capaz, né? A minha capacidade de viver a vida, a capacidade de quando eu tinha 9 meses de idade, parece uma eternidade. Por quê? Porque a minha consciência já absorveu tantos conhecimentos comuns que a minha vida hoje é muito mais ampla. A minha vida hoje é uma vida muito mais ativa. Eu tenho muito mais liberdade do que eu tinha com 9 meses de idade. Eu vivo a vida com muito mais intensidade do que eu tinha 9 meses de idade. Eu experimento coisas que eu, com 9 meses de idade, nem sonhava, nem imaginava, nem sabia, porque eu mal sabia o que eu estava fazendo nesse mundo. Muito bem. Agora, vamos do ponto de vista do conhecimento que responda e que permita cada um de nós, verdadeiramente, descobrir as respostas às grandes questões humanas. Sobre si mesmo, sobre a humanidade, sobre o universo e sobre Deus. Rony, você vai falar assim, impossível isso. Impossível isso. Eu também achava que era impossível. Aliás, o que eu achava quando eu era um jovem adulto é que eu nunca ia conseguir responder e entender nada disso. Porque eu me sentia tão distante, eu me sentia tão ignorante quanto a tudo isso, que eu achava que a distância era impercorrível. Era tão gigantesca que eu não ia chegar a resposta nenhuma. Mas isso mudou. Então, a logosofia como ciência... Pô, Rony, mas explica a logosofia. Se esse é o seu primeiro vídeo, tá cheio de vídeo aqui explicando o que é logosofia ou contando para cada um de nós algo da logosofia que vai favorecer que você entenda essa ciência que tem conhecimentos para a evolução consciente do ser humano. Inclusive, fora do nosso canal aqui, tem nosso site, que é o logosofia.org.br. No nosso site principal, você vai encontrar, além de outros vídeos, artigos,
livros, você vai poder fazer o download de todos os livros de logosofia gratuitamente, né? O PDF de todos os livros de logosofia lá no site. Então, tem muitos recursos para você começar a conhecer a logosofia de uma forma mais ampla, se assim sentir que é algo que te interessa. Mas, enquanto isso, vamos voltar à consciência como raiz da nossa existência. Então, se tem lá a árvore que, para existir, tem uma raiz que absorve na conexão com a parte do universo que a raiz está conectada, né? Que no caso é o solo, ela retira os elementos que ela precisa para verdadeiramente existir. Porque ela não existe só por ter um tronco. Para existir como vida, ela precisa que esses elementos estejam fluindo do todo para ela, né? Aí tem a consciência, aí do ponto de vista humano tem a minha consciência, a nossa consciência de cada um de nós, que é a consciência comum, que na medida que a gente vai absorvendo conhecimento sobre a vida, a gente vai melhorando a capacidade de vivê-la. E a consciência vai se enriquecendo. É como se a consciência fosse, de fato, uma grande esponja que absorvesse todo esse conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais capaz de viver as coisas da vida eu estou. Agora chegamos no ponto mais importante. Eu perguntei para você, né? Você quer respostas? Se você quer respostas prontas, pode mudar de vídeo. Agora, se você quer, de verdade, um caminho para você responder a essas perguntas, e do ponto de vista da ciência logosófica, só tem um caminho para você responder essas perguntas, que é dentro de si mesmo. Porque a minha resposta é uma resposta que eu encontrei no caminhar dentro de mim, dentro nesse mundo metafísico. Porque não é dentro fisicamente, né? Eu não botei uma câmera lá do médico que vai olhando o estômago, não é isso. Mas nessa realidade que eu estava falando no começo do vídeo, que a gente nós somos um ser biológico, psicológico, com pensamentos, mente e espiritual, com uma realidade que não tem nada de fenomênica, mas é a parte que transcende, que ultrapassa, que está acima das limitações físicas. E essa parte espiritual, porque eu perguntei assim, quem somos, né? Essa parte espiritual, quem somos de verdade, ela está intimamente relacionada a essa potência que cada um de nós tem, que é a consciência. Mas a consciência, quando ela desperta para os conhecimentos que transcendem, que ultrapassam as limitações do conhecimento comum. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, veja. Eu preciso despertar para conhecimentos que explicam as coisas que não são comuns, como essas grandes perguntas que nos inquietam a todos nós há milênios. Mas os conhecimentos que respondem a esse tipo de questionamento não são absorvidos no dia a dia da escola, da faculdade, do trabalho. Porque os conhecimentos desses outros ambientes, dessas oportunidades, são específicos para fins comuns. Então, o primeiro ponto fica claro. Se a nossa consciência precisa se enriquecer de conhecimentos, porque ela é esse grande órgão metafísico que permite a expansão da vida e a experimentação da vida cada vez de forma mais ampla, para viver a vida nesse sentido do conhecimento superior, a consciência precisa absorver conhecimentos da mesma ordem. Conhecimentos de ordem superior. Superior a quê, Rony? Superior aos conhecimentos comuns. E quais são esses conhecimentos superiores, pô? São conhecimentos que respondam à necessidade de se descobrir e se conhecer o grande universo, o grande mundo que existe em cada um de nós. Na concepção logosófica, cada um de vocês vai encontrar a explicação clara de como é que o homem, o ser humano, se configura no mundo interno metafísico. Qual é a grande engrenagem que comanda e determina a causa de tudo que ocorre com cada um de nós? Sim, você. O que ocorre com você e comigo não tem a causa fora de nós mesmos. Aquilo que acontece fora de nós acaba gerando em cada um de nós
um resultado, uma reação, uma consequência, uma resposta. Mas a causa do que acontece conosco depende não do que gerou o estímulo apenas, mas em especial depende do movimento que aquilo causou em cada um de nós. E que se eu não tiver o conhecimento dessa realidade, como é que eu vou determinar o que vai acontecer comigo, ou como é que eu vou viver, e que vida é essa que eu vou viver? Então, a logosofia existe exatamente para isso. A logosofia, a gente podia entender que lá na árvore é uma quantidade essencial de nutrientes, de conhecimentos que nutrem a raiz que possa garantir a existência nossa de verdade, que é a consciência, mas não aquela comum que já está cheia de conhecimentos comuns. A consciência agora desperta para conhecimentos superiores. Conhecimentos que vão responder às questões de ordem superior da existência. Então, a logosofia é, sim, uma ciência porque transforma a vida nesse grande campo experimental, onde a gente absorve o conhecimento transcendente, o conhecimento que nos possibilita despertar e enriquecer a consciência superior para explicar na nossa vida as grandes questões da nossa existência, como a gente sempre quis responder. Ah, Rony, mas espera aí, você não vai... E agora me dá alguma coisa a mais aí. Mais? Agora, o ponto é o seguinte, o que a gente espera sempre? Que alguém venha, ou que caia do céu, uma resposta que responda a todos os nossos problemas, não é isso? Aqui, entre nós, eu e você, nessa intimidade aqui desse vídeo, eu sempre preferia que alguma coisa caísse do céu na minha mão do que eu tivesse que ir atrás. Se pudesse ser um prêmio de Mega Sena, então melhor ainda, mas como eu já sabia que ia ser difícil, mas assim, se alguma coisa pudesse me dar as respostas, era mais fácil do que eu ter que encontrar um caminho diferente, que eu precisasse percorrer um caminho, que eu precisasse realizar algum esforço. Por outro lado, que garantia, que segurança você vai ter se eu te der uma resposta que eu encontrei no meu caminho e de que essa resposta seria correta ou estaria bem para você? Nenhuma garantia. O que eu descobri, o que eu hoje vivo, como eu sinto, como eu experimento a minha vida hoje, ela é fruto e é consequência do quão eu já despertei e já enriqueci essa consciência superior. Com o que mesmo? Com os conhecimentos que dizem respeito a esse mundo metafísico. E esse é o objetivo da logosofia como ciência, oferecer conhecimentos que abram para cada um de nós a possibilidade da gente se nutrir. Nutrir o quê? Nutrir a consciência, como se ela fosse a raiz de um verdadeiro entender, compreender e finalmente sentir que a gente existe. Porque não é possível sentir que existe, que é vivo, se a gente não conseguir explicar ou entender as causas de tudo que acontece para a nossa vida. Ela fala, e agora, Rony? E agora? Eu que pergunto para você, e agora? E agora o que você vai fazer? Vai ficar me olhando? A gente tem duas opções de novo. Uma opção é eu continuar contando muita coisa da minha vida. Que de alguma maneira pode até servir para você. Mas se você não começar a percorrer esse caminho, a minha resposta, aquilo que eu consegui encontrar até hoje, a sensação que eu tenho de uma consciência que hoje me permite sentir a vida e a existência e a parte de conexão que eu já encontro e sinto com o todo, é como se a consciência fosse de fato essa raiz da própria existência. A firmeza, a conexão, o contato com os elementos causais da minha vida só é possível com esse caminho para cada um de nós sendo percorrido por si mesmo. Então, Rony, então tá bom. Então me fala logo qual é o próximo passo. Próximo passo, duas opções eu falei, né?
Agora, duas opções melhores, tá? Uma é, busca nos outros vídeos que te interessem aqui, os temas que comecem a te apresentar algo a mais dessa concepção de vida e existência da logosofia, mas a melhor opção é você ir lá no site logosofia.org.br, vai na seção de livros, escolhe um livro, qualquer, pelo tema, baixa o livro, leia e comece a absorver esses elementos e nutrientes que essa raiz precisa para verdadeiramente conectar cada um de nós com o todo da criação. A consciência, ela existe, mas ela precisa nutrir-se desses elementos do conhecimento que permita a sensação, que permita a verdadeira existência, o verdadeiro sentimento de existir nessa vida terrena, mas não apenas como um corpo físico, mas sim como um ente pensante e que se perpetua nessa mesma consciência durante a sua existência, nos vários ciclos em que a gente provavelmente vive aqui nessa Terra. Bom, semana que vem a gente vai subir e vai gravar aqui ao vivo sempre, né? E depois vamos subir aqui para o nosso canal mais uma atividade, mais um vídeo que a gente vai complementar exatamente o tema da consciência com uma abordagem um pouquinho diferente. Fica com a gente até semana que vem. Ou, se você já está vendo esse vídeo numa data seguinte, procura aí o vídeo da semana seguinte que você vai encontrar, tá bom? Aos que estão conosco na gravação ao vivo, eu vou agora ter um tempinho para a gente ver se alguém tem alguma pergunta, se aquilo que foi explicado, ou essa imagem, né, da consciência como raiz da existência gerou alguma reflexão que a gente possa aqui trocar algumas ideias. Então, eu vou continuar aqui. E aos demais, grato pela atenção. Prazer falar com todos. Até a próxima. Fiquem bem. Eu vou ficar aqui mais alguns minutos, vamos ver se tem alguma pergunta, reflexões.